Salve, salve, galerinha! Vamos então para nossa última aula de eletrônica analógica e dessa vez um assunto show, hein, cara? Amp-op. Nós chamamos de amp-op essa parada aí, resumidamente chamada de amplificador operacional, tá? Procura aí alguns amplificadores operacionais muito famosos no mercado, por exemplo, o 741, tá? 741. Gente, o que é amplificador? Quando você usa som, né? Os meninos que gostam mais de som, conheço muitas meninas que são DJ também, não é nada contra não, tá? Mas a galera que curte um som, não usa lá o amplificador, né? O amplificador para o som sair mais alto. Você deve ter aprendido em eletricidade com a professora Natália, que você vai ter aqui uma forminha de onda, né? Assim, ó, tá aqui a forminha de onda. Uau, uau, uau. Quando você amplifica essa forma de onda, você não muda a frequência dela. Ou seja, o que você não muda não é a quantidade de repetições, não é isso não. A amplificação, ela é com relação à crista dela. Então, não é isso aqui que acontece, tá? A amplificação ela passa a ser a mesma onda, porém o quê? Amplificada. Ou seja, olha que legal. Ela era assim, sem amplificação. Sem amplificação, ela é assim. Com amplificação, ela é assim. Ou seja, ela teve um ganho aqui, não teve um ganho? Não teve um ganho? Que bonitinho, não teve um ganho? Ora, era essa altura, passou até essa altura. Então, aqui a onda está amplificada. Ah, entendi, professor. Então, vamos dar exemplo de desenho. Você assiste os Simpsons? O cara não usa um megafone? Atenção, atenção. Então, aquele é um amplificador da voz. Você fala numa altura, ele faz a sua voz sair mais alto. Um microfone é um amplificador da sua voz. Você fala numa altura e ele dá um ganho, ou seja, ele faz a sua voz chegar mais longe, mais distante. Mais longe é relativo, tá? Ele faz as pessoas escutarem melhor. Porque mais longe depende da frequência, e não é isso que a gente está trabalhando. Tudo bem? Então tá aí o símbolo físico desse cara chamado amplificador operacional. Então quer dizer que você vai colocar um sinalzinho aqui com uma corrente elétrica. Você aprendeu que o que circula é corrente, mas em verdade a gente calcula tensão. Então você vai ter uma corrente elétrica aqui baixinha, pequenininha, de repente ela vai sair daqui grandona, né? Vai sair aqui um isão. Então ela entra aqui um sinalzinho e vai sair daqui um sinalzão. Para isso que serve o amplificador operacional. Sempre dá ganho? Não, não é sempre que dá ganho. Qual que é a função básica do amplificador? O amplificador, amplificar. Mas ele sempre amplifica? Não, claro que não. Nós temos amplificadores operacionais que servem apenas para fazer o quê? Uma limitação de impedância. Tem uma impedância de um lado, uma impedância alta de um lado, e eu quero simplesmente manter o ganho, manter a tensão de saída, manter o V de entrada igual o V de saída aqui, tá ok? Eu quero manter o V de entrada igualzinho, porém eu quero limitar a impedância. Por quê, professor? Por conta dos efeitos que a impedância causa. Você talvez não tenha estudado isso com a professora Natália, porque é um assunto um pouco mais complexo. Mas é só para você ter uma resposta na sua cabeça. Se alguém falar assim, todo amplificador operacional amplifica sinal, não é verdade. Você entendeu isso? Por quê? Porque tem amplificadores operacionais que não amplificam. Eles mantêm a saída igual a entrada. Então não serve para nada. Porra, serve para muita coisa, cara. A aplicação eletrônica do caramba aí. Tá certo? Agora, por exemplo, o seu filtro de linha, ele tem algumas funções eletrônicas, mas ele não dá ganho nenhum. Olha que legal. Inclusive, ele faz cortar tensões limiares. Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte, presta atenção numa coisa. Se eu falar para você assim, a função básica do amplificador operacional é amplificar a entrada na saída. É verdade. A função básica, a função padrão, ele nasceu foi para amplificar, por isso que ele significa amplificador operacional. Quero que você tome muito cuidado com esse negativo, com esse positivo aqui. Às vezes eles podem aparecer em ordem inversa, tá? E aqui são os alimentadores. Pode ser que mais 5, o pessoal chama de VCC, tá ok? Tensão de alimentação aí. Bom, definição.
O amp-op é um dispositivo composto por duas entradas. Uma inversora, óbvio. Então, se você tiver alguma fonte de tensão conectada aqui, você vai perceber que a tensão de entrada vai sair o quê? Inversa na saída. Seja amplificada vezes um ganho. Isso aqui chama ganho, tá? Esse A aqui chama-se ganho. Ganho é o tanto que ele amplificou. Imagina o seguinte. Entra 5, saiu 10. Qual foi o ganho? 2 vezes. Não foi? O ganho foi 2 vezes? Tá. Entra 5, saiu 25. Qual foi o ganho? Entra 5, saiu 25. Qual foi o ganho? 5 vezes. Porque 5 vezes 5 é 25. Ou seja, se você quiser saber o ganho, se você quiser saber o A, o ganho, é só você pegar o quê? A tensão de saída e dividir pela tensão de entrada. Percebeu? É isso. Você vai saber o ganho. Ó. Entra 5, saiu 10. Então, se eu passar o 5 dividindo aqui, vai dar 2. É o que eu calculei. Entra 5, saiu 25. Se eu passar o 5 dividindo aqui, vai sair o 5 aqui, que é o que eu calculei. Tudo bem? Entendeu o circuito? Vamos lá. Bom, é essa fórmula do ganho, pegando entrada e saída. Ou seja, eu quero saber o seguinte. Enquanto que eu tenho que amplificar a minha tensão de entrada? Não sei, você quer lá o volume no 12, volume no 20? Vai ter um limite. Ah, eu quero um volume maior, então eu tenho que ter um amplificador um pouco mais robusto. Não, eu quero dar um ganho de microfone, professor. Esse microfonezinho aqui, ó. Esse fonezinho sem fio que a gente usa, tá vendo? Esse fonezinho sem fio, chumbrega aqui. Então, esse fonezinho da JBL. Pô, tem um som do caramba esse negócio. Ele tem aqui um volume, ó. Ele tem aqui um volume, ó. Mais e menos. Entendeu? E você acha que um negocinho desse tamanho tem como colocar um amplificador operacional super potente? Tem, ué, claro. Mas ele vai dar um som bala, igual eu tenho um home, ó. Eu tenho um home da Sony aqui em casa, ele dá um sonzão. Não é a mesma coisa, ou seja, as amplificações são diferentes, as proporções são diferentes, o tamanho físico também, tá? Então eu tenho aqui, ó, que o ganho, ó, que é a tensão de entrada, ó, de out, tá? Out em aqui. Então, se eu passar o VI para cá, ó, dividindo, eu vou ter que o A é o V out sobre o VIN. Beleza? Ou a saída é igual ao quê? A diferença das tensões positivas e negativas. Aqui, ó. Ó, a saída, aqui é a saída, tá? A saída é a diferença dessas duas tensões aqui. Beleza? Vezes o ganho. Ó. O ganho vezes a diferença das tensões. Depende daquilo que você está propondo, tá? Se você alimentar as duas coisas. Bom, o amplificador operacional ideal, aquele que, assim... Você lembra que você aprendeu diodo? Eu me lembro, na aula de diodo, você deve ter aprendido uma coisa assim, ó. Na aula de diodo, a corrente passa aqui, não passa? Não passa uma corrente elétrica aqui? O professor não te disse que existe uma perda, não existe uma queda, ele chamou de queda de tensão, chamou queda de tensão de 0,7 volt. Portanto, se a corrente que passar aqui não gerar uma tensão maior do que 0,7, não vai ter corrente nenhuma na saída. Ou seja, qual que é a corrente que passou aqui? Depende. Se essa corrente conseguir suportar, porque o diodo ele tem internamente aqui uma resistência. Fisicamente, ele tem uma resistência que gera uma queda de tensão de 0,7. Tudo bem? Tranquilão? Ok. Então, o amplificador operacional ideal, o diodo ideal, o diodo ideal, qual que seria essa queda? 0 volt, claro, idealmente, mas não existe. Então ele tem impedância de entrada infinita. O que é impedância de entrada infinita? É que a diferença aqui, ó, a diferença de tensões aqui, ó, essa ligação seria o quê? Não existiria. Então eu teria uma entrada aqui, uma saída perfeita aqui, sem essa queda de tensão entre um terminal e outro. Tá? O ganho de tensão seria infinito, ou seja, tudo que eu consigo entrar, eu consigo jogar para a saída. A impedância de saída nula e a resposta de frequência infinita, ou seja, eu não tenho, assim, ó, não é uma ondinha. A saída tinha que ser uma ondinha perfeitinha em cima dela. A resposta de frequência, enfim, só que não é, tá vendo? Até o meu saiu tortinho e ainda ela vai sair um pouquinho para cá ainda, ó. Vai ter um problema aí, meu, de defasagem, de resposta de frequência, tá? Insensibilidade à temperatura. Se a temperatura variar, o ganho muda, assim, o ideal não, mas o real nós temos aí o mecanismo
de cerâmica, sílica, e assim vai, vários dispositivos, né, que a temperatura influencia. Portanto, tá aqui a representação do amplificador operacional real. Se você não aprendeu isso com a professora Natália, o nome desse negócio aqui, eu tenho certeza que você aprendeu, tá? O nome desse negócio aqui é o quê? É representado por um G, uma fonte ideal de tensão, tá? E aqui eu tenho o quê? Essa resistência interna aqui, ó. Em tese, isso aqui eu vou considerar como zero. O ideal, mas tem queda de tensão aqui, então, se tem resistência, passa a corrente, tem tensão, não tem como. Você viu os circuitos elétricos. Tá? Mas a gente vai admitir que esse cara vem aqui, e ele sai aqui e vem para cá. E essa resistência de saída também vai ser a menor possível. Para ser tudo ideal, para ser ideal, isso aqui tem que zerar. Para ter um circuito bonitinho assim, ó. Ou aqui, ou aqui. Tudo bem? Vamos lá. Impedância de entrada infinita. É essa impedância aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa R1 aqui, ó. Apaga tudo aqui, vamos ver. Apaga. Consegue? Aqui, ó. Impedância de entrada infinita. Aqui, ó. Entrada. Essa aqui é R1, tá vendo? R1. Pode ser Zinho aqui, não tem problema não. Resistência de entrada infinita. Essa aqui, ó. Infinita. Significa que a corrente não passa por aqui. Ela vai direto para onde ela tem que ir. Tá aí. Beleza? Então, eu não teria corrente. Se a resistência é muito grande, de tal forma que a corrente não passa por ali, então eu teria um ganho, ok? Uma corrente nula caindo ali. Não teria perda, mas não é verdade. Impedância de saída nula. Impedância de saída nula. Que é esse cara aqui, ó. Imagina isso aqui é zero. Zero. Não tem resistência nenhuma. Então, toda a corrente que passa aqui, ela vem para cá. Não tem queda de tensão aqui. Não tem um V perdido aqui. Tá ok? Um V desperdiçado aí. Tá beleza? Gerando calor, por exemplo, e etc. Então, eu quero aqui, ó. Eu quero que isso aqui não exista. Ou seja, como se eu cortasse o fio aqui. Se eu cortar o fio, é como se fosse impedância infinita. Por quê? Porque não tem como ele romper a corrente, não tem como pular para o lado de lá. E quando eu falo zero, é como se eu não tivesse, eu tivesse um fio ligando uma ponta na outra aqui. Beleza? É essa a ganho de tensão infinito. Ah, imagina, né, cara? Ganho infinito. Não dá, até mesmo porque nós estamos falando em termos de corrente. Beleza? Então, isso não existe, mas era o que você desejaria, né? Ou seja, você tem uma tensão de entrada muito pequenininha. Imagina uma tensão de entrada de 0,000000001. Faz essa conta aí na sua calculadora para você ver. Coloca aqui, 2.000, coloca 20.000 dividido por 0,00001. Vai dar um número imenso, cara. Vai dar um número gigantão, ou seja, quase infinito. Então você quer ter assim, ó, uma faísquinha na entrada e um boom na saída. É como se fosse o ganho infinito. Também não dá. Porque fisicamente ele tem uma limitação. Ganho real. O que é o ganho real? Ganho real é aquele que você é calculado mesmo, tá? Então o ganho real, lembra do diodo, você aplicava uma queda de 0,7, aqui você vai aplicar 1,4, tá? Em tese, você sempre sai perdendo 1,4 volts. É assim, ó. Você tem que ser aqui o gráfico, tá? Olha, eu não vou repetir isso aqui, porque eu, em tese, eu imagino que você tenha aprendido isso lá na aula de diodo. Você vai ter aqui um limiar de 1,4 volts na saída, para depois começar a surtir algum efeito aí no que você quer ver de fato de tensão aqui, beleza? Tensão de saída. Então esse é o limiar. Se você não gerar corrente para ultrapassar esse limiar, você não vai ver nada na saída. Bom, a gente não vai trabalhar largura de banda aqui, porque isso não faz parte do curso, tá? Já é um pouco mais avançado. Mas aqui um exemplo, ó. Imagina que você tem um ganho de 100 mil volt por volt. Ganho é adimensional. Qual que é a tensão de saída? Se a tensão de entrada é essa, vendo, ó? É só você fazer uma menos a outra, beleza? Uma menos a outra, vezes, ó, aqui, ó, aqui, ó, a tensão de saída é 100 mil, vou colocar aqui, ó, 100 mil, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então é 10 a quinta vezes
colocar, pode ser V2 menos V1, tá? V2 está no polo negativo, então aqui é V1 menos V2, beleza? V1 menos V2. Vai dar negativo, não importa a tensão de saída ser negativa, vai dar menos alguma coisa. Lembra que aqui é milivolt, ó, milivolt. Então vai dar 0,05 mili vezes, não, vai ficar assim, ó, 0,05 vezes 10 a menos 3, que é mili, esse M aqui, vezes 10 a quinta. Então vai ficar V0 é igual a menos 3 mais 5 mais 2. Então 2, 1, 2. Vai ser menos 5 volts na saída. Essa é a resposta. Tudo bem? Tranquilão? É essa fórmula aqui, ó. Se você não percebeu, é essa fórmula aqui, ó. Aí, ó. Essa fórmula aqui, ó. Essa aqui, ó. Fechou? No modelo ideal, né, galera? No modelo ideal aí para você brincar. Aí. Bom, alguns modos de operação só para você conhecer. Modo de operação, ele pode trabalhar em malha aberta, em realimentação positiva, realimentação negativa. Depende do uso, tá? Vamos dar uma olhada. Em malha aberta, são circuitos comparadores. Então, o ganho é especificado pelo fabricante. O que é malha aberta? Você vai escalar só uma tensão e vai esperar uma saída aí de comparação, tá? Então, o ganho, o fabricante vai falar, esse circuito é igual resistor, resistência de X, não é variável, tá bom? Então, assim, independente da variação de entrada, a saída vai ter um padrão de ganho. Agora, nós temos aqui o comparador não inversor. O que é não inversor? Que a saída ela é padrão da entrada, sem ser invertida. Então, se a entrada é positiva, a saída é positiva. Aqui, ó, Vout, a saída. Se a entrada é positiva, a saída... Se a entrada é positiva, a saída é positiva. Se a entrada é negativa, a saída é negativa. Tá aí, ó. E aí nós temos essa configuração e esse pino isolado. Então, entra mais 5 aqui, automaticamente a saída mais 5 aqui e, de repente, se você quiser aplicar um ganho, tá bom? Comparador, tá bom? Comparador com VR igual a zero, não inversor, inversor com VR igual a zero, e você tem várias configurações, nós vamos trabalhar com isso aqui. Bom, um amplificador operacional com realimentação, então sem ser malha aberta, com realimentação, tá aí, ó. O que é realimentação? Você percebeu que a saída ela está ligada à entrada? A saída, o anterior a esse, olha o anterior. Eu não tinha nenhuma ligação da saída, nada com a entrada, nada, nenhuma ligação da saída com a entrada, nada. Agora, tá bom? Então eu estava trabalhando com malha aberta. Agora, eu estou fazendo o seguinte, eu vou ter uma corrente elétrica aqui, porque eu tenho aqui uma fonte, tem uma fonte aqui. Eu vou ter uma corrente que passa aqui, uma corrente que desce aqui. Em tese, se isso aqui está aberto, então essa corrente aqui é zero. Esse I que desce aqui é zero. Mas a gente sabe que não é verdade, mas para fins de cálculo, sim. E eu vou ter uma outra corrente que vem aqui e desce. Então, além da corrente que vai sair aqui, eu tenho uma outra corrente que soma aqui. Beleza? Bom, se em tese, tá? Não tem nenhuma outra corrente que vai descer aqui, a corrente I2 é a corrente de saída. A gente não vai brincar com isso, porque essa não é aula para vocês. É só para você entender que existe um amplificador inversor. A entrada, ela vai ser o quê? A saída negativa. Tá bom? Olha lá, ó. A entrada, ó, o Vout, a saída, tá vendo? A saída é negativa. E é uma variação de R2 por R1. Então, presta atenção, presta atenção. Eu não vou provar essa fórmula, só quero que você entenda o seguinte. Isso aqui é o resistência 1, resistência 2. A saída, ela vai ser o seguinte, menos R2 por R1 vezes a entrada. Quer dizer que se eu aumento R2, eu dou um ganho maior. Se eu aumento R1 e mantenho fixo R2, eu diminuo o ganho. Eu diminuo a saída, ela vai cair ou aumentar em função desses resistores. É isso que está falando a fórmula, é isso que está falando esse cálculo aí. Tudo bem? Esse VS aqui é source, tá? Mas é VIN, entrada.
O não inversor, presta atenção numa coisa, presta atenção numa coisa. A fonte, aquela hora, estava aqui, ó. Estava no polo negativo. E a fonte, a alimentação, a corrente, ela partia daqui. Agora, eu tenho uma fonte, está ligada aqui, ó. Só que, em tese, essa corrente que sobe aqui é zero. Então, como que calcula a saída quando eu faço essa ligação? Desse jeito aqui, ó. A mesma coisa. Tá vendo? A saída é a tensão de entrada vezes um ganho. Lembra que é assim, ó. Saída é o A, que é o ganho, chamei de ganho, vezes a tensão de entrada, certo? E esse A é o ganho. Beleza? Esse A é o ganho. Viu aí? Bonitinho? Então, esse ganho também está em função de R2 e R1. Esse é o não inversor, ou seja, a saída não é negativa. Na anterior, a saída era negativa e a ligação era assim. Beleza? Agora, nessa, a saída ela vai ser positiva. Por quê? Porque a fonte de alimentação está no polo positivo. Aí, ó. Seguidor de tensão. Lembra que eu te falei? Que ele não dá ganho aqui, ó. Qual que é o ganho? Ganho unitário. Não é, o ganho não é zero, não, maluco. Pelo amor de Deus. Aqui, ó, a fórmula, ó. V out não é igual a A vezes o V in. Se eu falar que o A é zero, essa fórmula toda fica zero. Zero vezes alguma coisa é zero. Se eu falo que o A é 1, então eu não posso falar que o V out é igual ao V in? Sim. Porque o ganho é unitário, chamamos aí de buffer, ou seguidor de tensão. Para que ele serve? Para limitar impedância. Para que a impedância na entrada seja barrada na saída. Normalmente a gente usa isso aí como circuito de proteção, quando ele vai sair, por exemplo, da tomada para um equipamento e assim vai. Nós temos também o somador, ou seja, eu tenho aqui ó, várias resistências e elas só são para limitar essas tensões. A saída, o V0, vai ser uma soma das tensões de entrada. Eu quero somar várias tensões, tá? É uma soma das tensões de entrada, tá vendo aí, ó? Negativa, tá? Negativa, ó. É menos RF sobre RI, ou seja, eu vou fazer a resistência equivalente, você deve ter aprendido com a professora Natália a fazer a resistência equivalente, então, ó, vamos transformar todo esse circuito aqui, vai ser assim, ó, vai ser V1 mais V2 mais V3, tudo bem? Mais VN, tudo isso aqui, numa resistência equivalente. Então, eu vou substituir tudo por tudo isso aqui. E aí, vou ter aqui, ó, RF, e aqui V0. Esse RF aqui, ó. E aqui o meu circuito. Bacana? E aqui aterrado. Bom, aqui é o polo negativo. Desculpa, aqui é o polo negativo e aqui é o polo positivo. Logo, a saída é negativa, ó. É um amplificador somador. E assim vai, galera. O subtrator, eu quero fazer a subtração das frequências. Aí, eu quero fazer a diferença, ou seja, diferença no caso aí de derivada, tá? Derivada. Ah, eu quero fazer a integral, enfim, e aí vai. Bem, e aí vai. Eu espero que você tenha entendido, em verdade, o papel do amplificador operacional. Quero que você tenha entendido a funcionalidade. Gerar ganho ou gerar um mecanismo de proteção ou limitar a impedância. É um dos principais motivos de você estudar esse cara aí. Tudo bem? Qualquer coisa você me chama, pergunta, tira sua dúvida, faça as atividades e valeu por mais uma semana, por mais um bloco de aulas aí. Tudo de bom para você. Tchau! Obrigado!